Olá, Daniel. Vamos lá, parceiro. Olá, Grazi, seja bem-vinda. E aí, Daniel? Tá conseguindo solicitar aí a entrada na live? Como é que tá? Isso, aqui está o homem. E aí, E aí, Daniel? Beleza, cara? beleza, cara. Eu tava esperando você mandar pra mim, entendeu? Ah, é? É, Eu nem sabia que tinha é esse porque, negócio de eu mandar. Geralmente as pessoas que solicitam pra mim. hum, porque tem lugares que a gente entra que a pessoa faz uma entrada e tudo, mas tranquilo. Mas Ah, tem é? como você fazer isso, é só clicar em cima do nome da pessoa, aí você solicitar para que ela aceite, né? Vivendo e aprendendo, mesmo depois de tantas lives com convidados. Ah, é, cara? Que massa. Eu já. Vai Show de entrar lá no bola. meu canal do YouTube, tu vai ver um monte lá gravado, mas esse macete aí foi bom aprender. Mas também Bom, eu penei no começo, viu? É só assim que a gente aprende. mesmo o Instagram sendo simples, vai ter alguma coisa para aprender. Não Pois tem é. jeito, a gente sempre vai descobrir alguma coisa. Henrique, seja muito bem-vindo. Que surpresa ter você aqui. Vamos começar então, Daniel? Vamos lá. Cadê o Hugo? Eu não sei se ele vem aí não, mandei uma mensagem para ele aqui, ele ainda não olhou no WhatsApp. Ih, véspera de feriado, flamenguista, já sabe como é que é, né? Vamos lá então. Boa Vamos, noite cara. a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Meu convidado nesse encontro, nesse bate-papo de hoje é o Daniel Reis, especialista em empreendedorismo, e a gente vai falar de empreendedorismo voltado para as empresas familiares. Geralmente, quando a gente vai empreender, a gente precisa de um sócio. Muitas das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes sim. E geralmente, sócio tem que ser uma pessoa que você confie. E será que tem alguém que você confie mais do que alguém que seja da sua própria família? Não, é difícil. Então, muitas empresas no Brasil e no mundo começam como familiares. A maioria das empresas no Brasil e no mundo é familiar. A maior parte da geração de renda, emprego e arrecadação tributária vem das empresas familiares. Então, até essa retomada da economia que a gente quer que seja o mais rápido possível depois do coronavírus, depende demais das empresas familiares. E gostaria de receber aí esse meu convidado aí, Daniel Reis. Seja muito bem-vindo, Daniel. Se apresente aí para as pessoas que estão nos assistindo. Cara, boa noite aí, boa noite, Antônio, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra, na verdade, sempre a gente ser convidado, né, para falar sobre aquilo que a gente ama, que a gente gosta. E, cara, eu amo demais falar sobre empreendedorismo. E só de ouvir você falar isso aí, cara, já me remeteu a um monte de coisa. Realmente faz muito sentido, né? Quando você falou que essa questão de você chamar as pessoas próximas de você, porque são as pessoas que você confia. E isso tá na minha história. Olha só. Então, assim, hoje eu
trabalho, né, com empreendedorismo, eu desenvolvo e capacito empreendedores, eu chamo de novos empreendedores, mas também nessa jornada, né, de desenvolver e capacitar novos empreendedores, também tem aquela galera que já está empreendendo e quer desenvolver mais, né, quer sair daquele ponto de estagnação que sempre a gente chega, né, e a gente precisa buscar se reinventar. Então, esse momento atual que a gente está passando agora é um momento de reinvenção pura, né, cara? Então, assim, eu venho fazendo esse trabalho já há um bom tempo, desenvolvendo e capacitando empreendedores e hoje a grande coisa que eu venho fazendo é ajudar essa galera a tirar a ideia do papel, né? Então, tem muita gente que tem ideia, tem muita gente que tem vontade, tem muita gente que tem isso, tem aquilo, tem os impulsos, né, que às vezes as pessoas confundem, né, Antônio, que eu tive uma intuição, né? Aí eu quero empreender e tal. Mas é isso, eu venho trabalhando para ajudar essa galera a tirar a ideia do papel, para empreender o mais rápido possível, não naquela velocidade de tem que ser o mais rápido, mas com estrutura, com processo, com passo a passo. É isso aí. Me fala um pouquinho aí faz um resumo aí, Daniel, da tua história de vida, por que também tu escolheu aí o empreendedorismo para poder trabalhar? Cara, vai ser muito legal falar sobre isso, porque você fala sobre um assunto, cara, que eu comecei a ver, é muito interessante. Então, parabéns, hein, Antônio, pelo teu trabalho. Eu acho que é um trabalho que realmente precisa ter pessoas como você falando sobre isso, né? E você é um especialista, você é professor, você é escritor. Então, a galera precisa realmente te seguir. Quem tem empresa precisa conhecer esse cara. Porque a história que eu vou te contar é muito real, é muito real. Eu tive uma infância muito criativa, né? Aquela infância, eu nasci em Manaus, né? A gente é meio que conterrâneo ali, né? E nasci em Manaus, então, cara, aquela época a gente brincava na rua, né? Inventava as coisas, criava, desenvolvia, tirava do nada alguma coisa. E hoje eu já vejo que naquele tempo a gente empreendia, né? Não tinha medo, não tinha, a gente ia e fazia. E meu pai era empresário, né? Ele já era um empresário até muito bem conhecido, bem sucedido, se meteu na política. Aí minha mãe querendo trabalhar e já trabalhando meio como secretária. E crises e mais crises, né? Passando naquele momento, colo, mais moeda, economia, coisas que o Brasil não tem, né? Só sempre. E naquele tempo a gente passava demais, né, cara? E eu ficava pensando, cara, como é que uma pessoa consegue sobreviver nessa situação? Será que eu vou seguir o caminho de quem? Do meu pai ou da minha mãe? Mas eu sempre gostei de construir, de desenvolver algo. E aí eu ficava, cara, nessa dúvida, será que eu tenho que construir um prédio? Será que eu tenho que construir uma casa? Será que eu tenho que construir uma empresa? O que eu tenho que construir? E aí eu vim crescendo, né? E meu pai sempre falava pra gente, aí entra esse ponto interessante demais que você faz. Meu filho, eu estou fazendo esse negócio aqui, porque depois vocês vão tomar conta. Aquela coisa, né? E, cara, criança achava o pai super-herói e tal, né? Não deixa de ser aquela coisa. Cara, eu olhava meu pai, eu via um cara extraordinário. Eu falei, meu Deus, eu já tô com a vida ganha, meu pai, né, vai me ensinar tudo. O cara é bom demais. Só que, pela nossa infelicidade, não foi assim, cara. O negócio degringolou. E aí eles se separaram. Aí houve aquela coisa, né? Separação, pai e mãe. Aí filho pra cá. E meu pai se desestruturou. O negócio foi junto com o colo, foi junto com um monte de coisa que aconteceu. E aí, cara, eu nunca perdi aquela vontade, sabe? Eu falei, não, tem alguma coisa aí que eu preciso fazer. Eu preciso construir algo meu. Eu preciso fazer diferente, né? E fui crescendo e comecei a estudar pela influência deles. Eu estudei administração para ver se eu dava certo, né? Então, vamos estudar administração para eu fazer meu negócio dar certo. Só que aí veio as dificuldades, cara. Ó, no curso de administração, a gente aprende a fazer plano de negócio, aprende, sabe? E é muito raro. É tipo assim, um momento que você aprende. O que mais você aprende, que eu vim, né, identificar depois,
Por exemplo, eu morava em Manaus, tinha a Zona Franca de Manaus, então a administração, o curso de administração criava você para ser um gerente de produção, para ser um gerente da empresa, entendeu? Não o dono do negócio. Então não tinha essa formação para você se tornar um empresário empreendedor, mas sim gerenciar empresas que já existiam, né? Então, você saía de lá, você vai trabalhar na Coca-Cola, isso e aquilo. Bom, pois bem, passou, fiz os planos de negócio, sabe? E aquelas ideias borbulhando na minha cabeça, eu fui tentar, cara, empreender, né? E o que que a gente faz? A gente vai pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim. Eu fui tentar uma franquia, né? Então, cara, quando a gente compra uma franquia, a gente compra know-how, a gente compra processo, a gente compra, né, o nome da empresa. Uma Só estrutura, que aí veio outro. Oi? uma estrutura toda montada, né? Pelo menos a Estrutura, gente acha que exato. vem montada. Exatamente. Aquela coisa bonita, né? Pô, entrega aqui uma caixa para você, agora é só você tocar que o dinheiro vai entrar. Aí veio o segundo ponto, meu amigo. Veio o segundo ponto. Eu Ah, fiz sociedade com quem? Que você falou aí agora, no começo, com meu com teu irmão. pai, irmão, Com meu tá? irmão. Com meu irmão. Cara, eu gosto demais do meu irmão, a gente se dá bem demais, mas só que é irmão, né? E, cara, a gente é muito parecido um com o outro. A gente aprendeu muito com meu pai esse negócio de hierarquia. Meu pai tem 72 anos, então tu deve aí, por trabalhar com isso, saber a cabeça de um cara de 72 anos, né? Sei, Cara muito sei. inteligente e tal, mas só que é um processo totalmente diferente, industrial, né? E a gente já estava fazendo essa transição para um novo modelo de mundo. Só que a cabeça ainda meio, cara, vamos empreender aqui nós, eu, você, meu irmão. E aí a gente resolveu chamar um outro amigo que era, a gente chama ele de gringo porque ele não é brasileiro, né? Para vir junto com a gente. Então, foi, Nossa, já viu que foi uma negação. deu uma misturada boa aí. Muito dinheiro que a gente investiu, tempo, vontade, garra, mas a gente vivia se batendo lá dentro, porque era tipo assim, eu tentava fazer com que a gente dividisse as tarefas, mas não, todo mundo tem que fazer tudo. Falei, cara, nunca vai dar certo. E aí, cara, não deu certo, fracassou. Pois bem, continuei, né, com aquela luta, querendo empreender, mas eu tive que sobreviver. Eu entrei numa empresa de prospecção de petróleo, assumi, né, um cargo de gerência, né, então foi aí que entrou o curso de administração, que foi muito importante. Então posso dizer assim, cara, que foi muito bom para mim eu ter feito a administração, porque eu atuei na área mesmo, né, eu fui administrador de equipe, então tinha que gerenciar 300 pessoas, numa loucura, num movimento, era muito... E foi naquele momento que eu falei, cara, aprendi muito aqui, mas só que não é isso que eu quero. E aí eu comecei a ficar infeliz com aquela vida, sabe? Não estava feliz, muito inquieto, muito insatisfeito. Vivia, sabe, uma vida que não era verdade. Porque, imagina aí, Antônio, uma jornada de trabalho 42 por 21. 42 dias trabalhando, viajando no meio do mundo, longe de familiares, perdendo, sabe, comemoração, festa, aniversário, o social com os amigos. Só Trabalho vivia aquela empresa. duríssimo. Duríssimo, cara. E sendo cobrado, né? Porque o administrador é a carne do sanduíche, né? A galera lá de baixo cobra e a galera daqui de cima cobra. Gostei da Quem é que eu ia metáfora. cobrar? Hã? De quem tu ia cobrar? Não, você falou o quê? Desculpa. Não, eu adorei a metáfora que eu falei. Ah, tá. Então, cara, eu era carne de sanduíche. Todo mundo, vamos dizer, literalmente queria me comer ali vivo, entendeu? Porque eu tinha que atender a galera lá de baixo, né? E tinha que fazer com É, que todo mundo estivesse vivendo bem, né? Se alimentando, com saúde, segurança, tudo isso. E a galera de cima me cobrando, porque a galera de baixo cobrava e eles tinham que reportar alguém lá em cima e eles tinham que ficar. Ou seja, é a carne de sanduíche. E eu sofria demais, porque, cara, eu trabalhei muito, né? Quem olhava de fora falava, agora o Daniel, pô, cara bem sucedido, né? Trabalhando em petróleo, né? Ganhando bem, status, né? Tinha lá meu status e tudo. Só que eu vivia reclamando. Nunca me vi reclamando tanto na minha vida. nossa. E aí eu chegava em casa querendo empreender. Os 21 dias para compensar tudo que eu tinha perdido e querendo empreender.
E aí foi, cara, Antônio, foi aí que foi o divisor de águas na minha vida. Foi aí que foi o, sabe, aquele momento que tudo mudou. Foi em 2013. Deu um giro de Dois- 360 graus. Cara, 360 graus. Coisa assim que a gente nunca imagina que vai acontecer na nossa vida. Nada. Não fui preparado para isso, não, sabe, não estava me planejando, nada, nada, nada. Eu só queria me livrar daquilo, mas não estava preparado, percebe? Então, em 2013, a empresa teve que demitir todo mundo porque o projeto acabou. Então, Daniel, obrigado, valeu, tchau. Tchau. Rapaz, aí veio o medo, né? Eu fiquei com muito medo, cara. Essa noite, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas essa noite, sem brincadeira, Antônio, eu acordei com falta de ar. Eu sei bem o que é Acordei isso. com Eu vou falta de contar ar. uma experiência bem parecida com essa. Eu acordei com falta de ar, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de liberdade, sabe? Cara, agora que eu me libertei disso, agora, Daniel, parece assim, tipo assim, agora é tipo um empurrão da vida e falar, agora você vai ter que virar mesmo esse cara, vamos dizer, vai virar um adulto, né? Vai crescer, cresce. Isso, isso. E aí foi aqui que eu, cara, tive que me decidir. Eu pensei, agora eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, nesse momento de, sabe, de muita confusão ali, eu acabei me divorciando do meu primeiro relacionamento. Nossa, ainda teve E isso. aí, ainda teve Cereja no isso. bolo. Exatamente. Ah, Cara, foi uma mudança, vlá, virou. E aí quando virou, eu falei, eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Em 2014, no início de 2014, eu estudei muito, li muitos livros. Ó, isso aqui são alguns livros, né? Porque tem outro escritório aqui que tem mais livros lá. Mas esses são os que eu mais, né, consumo ultimamente. Mas eu li muito, muito, livro de tudo que você possa imaginar. Fiz curso de desenvolvimento pessoal, fiz curso de empreendedorismo, fiz curso de tudo, assessment. E aí eu me descobri mais. Tipo assim, eu soube quem eu era. Vi todas as minhas falhas, todos os meus medos, fui quebrando tudo. E aí chegou um ponto que eu resolvi, né, fazer aquilo que aconteceu comigo, com as pessoas. E aí eu abri meu instituto, né, de desenvolvimento e capacitação, e eu venho até hoje, né, fazendo isso. Só que o que que acontece? Sempre foi o meu sonho empreender. Eu já via que eu estava empreendendo, mas eu queria agora ajudar as pessoas a empreender. E aí eu fui ali ajudando as pessoas a se desenvolver, a empreender, a se capacitar, e a coisa foi acontecendo. Eu fui desenvolvendo nesse meio tempo uma estrutura, né, um processo, um passo a passo de pessoas que queriam empreender. E foi dando certo. Eu falava para todo mundo sobre empreendedorismo. Minha atual esposa, coitada, sofre todos os dias porque eu falo sobre isso. E aí foi acontecendo, e chegou um momento que eu comecei a ver as pessoas, tipo assim, questionando o que que era empreender, tentando descobrir como poderia empreender, e aí perguntavam em grupos de WhatsApp, Facebook, cara, o que que eu faço para empreender? Eu não sei se você já viu pessoas, né, se dizendo empreendedoras de sucesso, chegam e falam, tem uma solução para você? Empreenda aqui na minha empresa que você vai ganhar dinheiro fácil, rápido, né? E você não precisa fazer nada. Só vem. Aí começa aquelas raposas tentando capturar os perdidos, né? Porque se você está exato. indeciso o que você quer fazer, você começa a querer empreender porque está com falta de dinheiro. Então são pessoas sem propósito e são capturadas por essas raposas. Aí eu comecei a ficar pé da vida, por quê? Porque eu passei por isso. Eu já fui enrolado, já fui enganado. E aí, Antônio, chegou um momento que eu precisei dar sabe, tipo assim, fazer uma outra decisão na minha vida. Tá, Daniel, beleza. Você aí tem a metodologia, já ajudou um monte de gente, mais de 10 mil horas, né? Desenvolvendo, capacitando essa galera. Um monte de coisa. E aí? O que que você vai fazer? Aí eu tive que tomar a decisão. Né? Não tinha mais como eu ficar me enrolando e ficar inquieto e as pessoas falando, cara, vai lá, vai ajudar essa galera, vai. E foi aí, cara, que eu coloquei essa metodologia, né? Que eu já tô com ela já há um bom tempo. Agora eu tô colocando ela para fora, né?
aqui no meio digital, então ela está toda digitalizada através de um curso, né, que você entra, acessa esse curso com mentorias online. E eu estou nessa missão, né? Eu me considero tipo um missionário do empreendedorismo. Eu gosto demais de falar sobre empreendedorismo. Eu acredito muito em uma coisa que você falou também no início. Acredito demais nisso. Que o empreendedorismo e a educação, lado a lado, ela com certeza vai mudar a realidade da região onde a pessoa mora, do bairro, do mundo. E também outra coisa que eu acredito muito é no potencial de qualquer pessoa que está vendo agora e vai ver depois a tua live, independente do momento que a pessoa esteja, eu acredito que com um processo, né, bem detalhado, sabendo o que precisa fazer do começo, no meio e no fim, e dar continuidade a isso, com certeza a pessoa pode fazer um empreendimento de sucesso. Com certeza ela pode se tornar uma empreendedora de sucesso, né? Mas agora ela precisa seguir esse processo. Sem isso, ela vai viver derrapando como eu nas minhas tentativas, né, diversas aí que eu falei para você. Eu não sei se eu falei demais. Não, não. Dá algumas dicas aí de empreendedorismo para empresas familiares aí, antes de eu começar a falar um pouquinho mais. Já que o senhor Cara, é o uma coisa... especialista aí na área, vamos lá. Oi? Já que o senhor aí, tu és o especialista em empreendedorismo, dá algumas Aham. dicas aí de empreendedorismo para empresas familiares. Cara, eu acho assim, uma das coisas muito importantes que, que eu venho pensando, né, até pro meu filho, para que eu não faça a mesma coisa que aconteceu comigo, que meu pai fez comigo, não porque ele não é por mal, né? Os pais não querem o nosso mal. Eles fazem para nos proteger. Então, assim, o que eu quero passar para ele é legado. Eu não quero passar para ele herança, né? Então, qual é a diferença dos dois? Herança acaba, dinheiro acaba, né? Empresa acaba, pessoas desistem daquilo que elas estão fazendo isso, ou seja, isso vira pó. Legado é que nem vinho, cada vez mais ele vai se fortalecendo, ele vai se tornando mais realidade, ele vai se adaptando a novas realidades, né? Então, eu estou trazendo um legado do meu pai que talvez lá na frente eu vou ver. Olha só, agora eu identifiquei que isso foi importante eu ter aprendido. Então, eu acho que o primeiro ponto é que quando o pai ou o filho, né, ou alguém queira fazer uma empresa familiar, precisa pensar o seguinte: vamos fazer algo com um propósito que a gente tenha um legado, né, que a gente deixe a nossa marca no mundo. E Essa é uma das não palavras que eu pensando mais na falo. herança. Essa é uma das coisas que Ah, eu mais é? falo, é legado. Legal, Legado, cara. Então estamos legado porque conectados. legado remete a um propósito. A herança remete apenas a um conjunto de bens materiais. E bem material, você pode ter todo o bem material do mundo e mesmo assim não ser feliz. Isso acontece com vários Exato. milionários. Continua aí, Exatamente. fica à vontade aí, Daniel. Não, mas é isso mesmo. Então, eu acredito assim, antes de começar qualquer coisa com familiares, vocês precisam se conectar e falar, esse propósito, né, o propósito final lá, a realização, aquilo que as pessoas vão ter no final, né, quando se encontrar com o nosso produto ou serviço, é isso mesmo que você quer? Isso te realiza? É esse propósito que você quer? É. Tá, agora vamos ver quais são os papéis de cada um aqui dentro, para que não fique se conflitando como aconteceu comigo lá, né? O meu irmão, que era mais velho, ele queria porque queria seguir a hierarquia que meu pai ensinou para ele. E eu falei, não, cara, aqui não tem essa não, cada um vai fazer o seu papel, o que sabe fazer melhor. Só que a cabeça não raciocinava dessa forma. Então, pensa no propósito com legado, depois define os papéis, trabalha a mente, né, dessas pessoas. Então, cara, teu papel é esse, tua responsabilidade é essa. Quer assumir essa responsabilidade? Você é a pessoa certa para isso? Não sei, talvez, cara, desenvolve. Mas é isso? Vai desenvolver. E a pessoa tem que desenvolver essas habilidades, porque vai ser responsabilidade dela. Vai ser cobrado dela, né? Então, é uma coisa que muitos familiares não querem assumir as suas responsabilidades. Querem cobrar, Exato. querem botar o dedo, querem ficar culpando um ou outro.
Mas ela, não. Se colocar para ela, ó, é isso aqui que você vai fazer, é tua responsabilidade. Aí ela pula fora, né? Você já deve ter visto isso várias vezes, né? Já. Ah, é isso? É, eu, Não, não quer, tá, pula fora. eu costumo dizer que a empresa familiar ela tem que ser uma ferramenta para alcançar harmonia e um propósito e unir os membros da família, e não uma ferramenta de destruição das famílias, que é o que a gente vem vendo, né, bastante na mídia. Lá na região norte, existe uma grande rede, um setor de varejo, e dentro do segmento dessa empresa varejista, ela está entre os 10 maiores do Brasil em faturamento. Há pouco tempo aconteceu uma guerra lá entre os membros da família, que a PM teve que entrar no escritório da empresa, e um dos sócios lá tinha trancado a secretária do outro sócio, que é irmão dele. Então, assim, um carnaval, uma guerra, uma bagunça. Assim, eu fico perplexo com essas situações, porque família, cara, você tem que ser igual carne e osso, assim, tem que ser unicarne, né, melhor dizendo. Tem que ser igual Uhum. unicarne, vocês têm que ser unidos. Se não pudesse ser unido, mas que não sejam inimigos, pelo menos isso, porque é de sangue, é de sangue. Exato, Então, assim, e elas poderiam, e as famílias poderiam ter evitado isso se tivessem buscado uma ajuda. Só que o brasileiro não exato. tem a cultura da prevenção. As empresas familiares que têm a cultura de previsão, de prevenção, hoje estão na Bolsa de Valores, hoje são líderes de mercado, hoje são empresas muito bem administradas, e tem empresas familiares que são muito bem administradas. Mais alguma colocação Verdade. aí, Daniel? Essa empresa que você Tranquilo? está falando é um atacado? Varejo, varejo. Varejo, é? Ah, Ah, depois a gente pode até falar que eu acho que eu atendi um desses membros aí, que ele falou que era muito grande, aí a coisa ah. aconteceu. Foi briga de família, depois a gente pode Foi, ver foi briga se é isso feia. mesmo. Foi uma briga Foi, muito né? feia. Enfim, Ah, e para finalizar essa parte, eu acredito ah, muito sim em negócios familiares, quando os membros, como você falou, né, não é que só se gostam, porque é quando eles veem que cada um tem a capacidade, eles conseguem distribuir isso para que todo mundo gire como, sabe, uma máquina acontecendo, que cada um fazendo o seu papel, a coisa gira. Então, eu acho que é importante ter tudo que a gente vai fazer um processo, um caminho, né? E eu costumo dizer que empreender é isso, é um processo. Não tem como você falou, ó, tem um dado que é real: 64% das pessoas, quando querem empreender, elas não buscam orientação. olha só. 64%. Né? Elas passam 6 meses tentando se decidir o que vão fazer, mais 5 meses pesquisando, sem orientação. Né? Ah, pô, eu vou economizar aqui, vou pagar alguém. Né? Não vou. É o barato Aí, que sai caro. exato. Aí ela entra naquele processo, investe do bolso, ou pede de todo mundo em volta, aí a coisa não acontece. Aí ela descobre no final disso tudo que ela tinha que voltar lá do zero, fazendo aquilo que aquela pessoa que ela não contratou lá no início vai falar para ela fazer. Então é isso. É isso aí, Henry. Tamo junto. É assim, o que você economiza agora, você paga no futuro com juros e correção monetária. Se cuida. Demais. É isso aí, Henry. Trocamos essa ideia outro dia, é isso mesmo. Quando assim, meu início nas empresas familiares começou com 7 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, um colégio que vai do maternal ao segundo grau. Pessoal, antes de eu continuar aqui, clique nesse coraçãozinho aqui do canto direito inferior do seu aparelho para impulsionar aí a nossa live no Instagram. Também tem esse aviãozinho aqui, compartilha essa live aí, né, no Instagram. Tem pouca gente falando de empreendedorismo e empresas familiares na internet. Então vamos trazer esses empresários para cá, já que a maioria deles é de empresa familiar. Olha o Hugo aqui, como apresentar Ó, o Hugo valor aí. de um novo negócio e empreender dentro de um grupo familiar tradicionalista. Hugo, vou Eita. começar minha explanação justamente com isso. Agora é o seguinte, pessoal, dá logo um recado aqui para vocês antes de eu continuar. Eu vou oferecer 2 sessões de mentoria gratuita para empresas familiares
no final para quem tiver assistido essa live. Então, terminou essa live, vai lá no meu direct, ou então meu número de celular que eu vou deixar aqui no final, para a gente já marcar logo agora essa sessão de mentoria. 2 sessões gratuitas para 2 pessoas, para quem estiver assistindo essa nossa live aqui. Vamos lá, então eu comecei a trabalhar com meu pai com 7 anos de idade, meu pai é professor de português, e eu ia assistir às aulas dele. É lógico que eu não entendia nada do conteúdo, mas eu já entendia o brilho nos olhos dele. Eu já entendia como ele se conectava com funcionários e alunos. E quando eu não estava em sala de aula com ele, eu estava no escritório dele, vendo como ele despachava vários assuntos com professores, alunos, fornecedores e parceiros. Ou então, eu estava na gráfica da escola do meu pai, ajudando a reproduzir material didático e distribuir para os alunos. Ou então, eu estava na sala dos professores, servindo o cafezinho na hora do intervalo das aulas. Enfim, só pelo fato de eu estar no colégio do meu pai, eu já me divertia. Já era extremamente prazeroso para mim estar perto do meu herói. Então eu amava ir para lá para o colégio dele. Aí os anos foram se passando, eu fui vendo vários problemas acontecendo na empresa, inadimplência em escola, o início de cada semestre, a mensalidade explode, mas à medida que o semestre vai passando, a inadimplência começa a aumentar e a arrecadação diminui. Aquele funcionário que você sempre apostava acabava te decepcionando. Quando você achava que estava tudo bem, indo maravilhoso na empresa, alguma coisa acontecia. Mistura de assuntos pessoais e profissionais, e também se fala, isso acontecia muito na nossa empresa. Tinha uma vez que Daniel, a gente tinha uma reunião importante para definir a estratégia de uma empresa, da empresa, pelos próximos 5 anos. Era uma reunião importantíssima, que ia afetar bastante a empresa. Minutos antes da reunião começar, a gente estava conversando sobre o churrasco que ia acontecer no domingo do aniversário de um primo nosso, ao invés da gente Legal. estar ali totalmente concentrado na reunião. Coisas de empresas familiares, levando assuntos da empresa também para dentro de casa. E assim eu fui crescendo lá, trabalhei com as minhas irmãs na empresa do meu pai, e de repente eu comecei a me incomodar com certas coisas que aconteciam na empresa. E eu entrei também na faculdade de administração, como Daniel, e logo com 17 anos de idade eu tive acesso a esse mundo das empresas familiares. E eu comecei a ter alguns insights. Vem cá, então, os problemas que acontecem na empresa do meu pai é porque é empresa familiar. Beleza. Mas eu tinha outras dúvidas, que eu não sabia por que eu estudava e não conseguia encontrar as respostas. Depois, eu cheguei com meu pai e disse: pai, a sua empresa é familiar. Aí ele dizia: não, não é familiar. Aí eu dizia: como não? Como assim não é familiar? Eu trabalho com o senhor e com as minhas irmãs. Como assim não é familiar? Não, meu filho, não é familiar. Mas é familiar. Ele dizia: não é familiar. Aí eu fui conhecer o mundo das empresas multifamiliares. As empresas multifamiliares são aquelas que você tem 2 ou mais sócios que não são parentes, mas cada um coloca filho, sobrinho, Uhum. neto, um monte de gente. E no caso da empresa deles, são 4 famílias. O que deixa tudo ainda mais complexo, porque numa empresa multifamiliar, uma coisa é você chamar a atenção do seu filho, outra coisa é você chamar a atenção do filho do seu sócio. Então é muito mais complexo de trabalhar numa empresa multifamiliar. Meu pai e os sócios criaram uma faculdade, só que 10 anos depois os desafios foram crescendo cada vez mais e resolveram vender a faculdade e voltaram apenas para o colégio. E o colégio é muito bem sucedido, é uma marca muito forte na nossa cidade, todo mundo conhece. E um belo dia, o meu pai virou para mim e disse assim: Antônio Carlos, você não pode ser meu sucessor. Você não vai ser meu sucessor. Eu, como assim, pai? Tudo que eu fiz Oh, na minha vida foi para assumir o seu lugar. Não, tu não pode ser meu sucessor. Como assim? Quando eu era criança, o senhor me apresentava para as outras pessoas dizendo que eu ia ser o seu sucessor, inclusive. Eu abri mão de muita coisa para estar aqui, para trabalhar para o senhor. Aí ele falou: meu filho, mas eu tenho um sócio e não depende só de mim. Eu fiquei arrasado, para mim foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu dedicava sangue, suor e lágrimas à empresa dele,
Se eu tivesse que ficar sem almoçar, eu ficava. Eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair na empresa dele. Eu amava e doava meu sangue pela empresa e, de repente, eu comecei a ver que o meu futuro não estava mais ali. Então, foi muito difícil, foi um período terrível na minha vida. E nos Imagino. meses seguintes, né, Daniel? Nos meses seguintes, eu fui refletir o que eu ia fazer da vida. E um belo dia eu virei para o meu pai e fiz aquilo que é o maior medo de um herdeiro de empresa familiar. E eu trabalho com vários herdeiros de empresas familiares com essa vontade, mas não com a coragem suficiente de chegar com o pai e dizer o seguinte: pai, eu quero sair da sua empresa. E por que que os herdeiros geralmente têm esse receio? Porque tem um receio de ser taxado como traidor. E eu fui taxado como traidor. Meu pai achou um absurdo eu sair da empresa dele, porque ele dizia que tinha feito aquela empresa para mim, por mim, e para dar o sustento necessário para a sua família. Eu disse para ele: pai, muito obrigado, mas se eu não posso ser o sucessor, eu não posso continuar aqui na sua empresa. Eu não vou continuar aqui o resto da vida como empregado. E uma semana depois, o meu pai me surpreendeu de uma forma assim que eu jamais poderia imaginar. Meu pai me procurou, ele disse assim: meu filho, realmente você tem razão. Você tem que procurar o seu próprio caminho, você tem que construir a sua própria história. Futuramente você tem que ter orgulho de contar sobre a sua história para os seus filhos. E vá lá, você tem razão, saia da minha empresa, vá buscar o seu próprio caminho, vai construir a sua própria história. Daniel, pronto, era só isso que eu precisava para eu continuar a tocar minha Show. vida. Esse Que bom. apoio psicológico do meu pai foi assim, Uhum. foi um alívio e ao mesmo tempo foi uma injeção de energia que eu tive. Então, eu fui para o Canadá, passei uma temporada lá. A maioria das empresas familiares no Canadá, a maioria das empresas no Canadá também é familiar. E eu cruzava várias vezes a fronteira com os Estados Unidos, e a maioria das empresas nos Estados Unidos também é familiar, e adivinha, basicamente com os mesmos problemas e desafios. E por que que empresas familiares têm os mesmos desafios, independentemente do porte, do segmento, do país, da cultura, por maior que seja essa diferença cultural? Porque é família. Família é família. Praticamente todos os problemas de empresas familiares é de família. Teve uma vez um herdeiro chegou para mim e disse assim: Antônio Carlos, o faturamento da minha empresa está caindo. O problema não é de família, é da empresa. Eu falei: olha, mas uma queda de faturamento de uma empresa pode ser explicada por N variáveis. Uma delas é por algumas situações que vocês familiares trazem para a empresa. Porque a empresa é apenas a ponta do iceberg. A família é o restante. É todos aqueles dilemas, aquelas situações mal resolvidas que estão escondidas e guardadas e que na hora que você leva para a empresa, elas vêm à tona e explodem. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai empreender em família, quando você vai abrir um negócio em família, para não deixar essas situações de anos e anos e anos de convivência virem à tona. Eu vou contar um caso aqui, porque ele já se tornou tão público, vamos dizer assim. Esse caso aí da empresa familiar que eu contei antes também se tornou público, mas eu prefiro não citar o nome. Mas esse eu vou Uhum. citar, não é de empresa familiar, mas só para vocês terem uma ideia de como problemas familiares podem respingar publicamente e a gente imagina que não vai respingar com a nossa família. A gente sempre acha que a coisa ruim não vai acontecer com a gente. É um caso que eu coloquei, Daniel, eu postei no meu feed do meu Instagram. Um âncora da CNN americana foi entrevistar o irmão dele, governador de Nova York. O irmão. E, de repente, eles mudaram o assunto da entrevista. O governador de Nova York disse que ele era o filho preferido da mamãe. Eita, nós. Eita, eu bati eita nisso. E o âncora da CNN não gostou, ele se emocionou, a cara dele é muito branca e já se tornou vermelha na hora. Ele disse: não, eu não sou o filho preferido, você não é o filho preferido, não existe filho preferido da mamãe, isso não existe, todos são amados,
E você é que tem que ligar para a mamãe, que a mamãe está reclamando que você não liga para ela. Aí eles começaram a Uhum. bater boca, aí o Uncle Sinin acabou a entrevista de uma hora para outra. Agora imagina, você leva essas situações, são duas crianças ali dentro, porque a gente carrega sempre a nossa criança, Uhum. a nossa infância dentro, aflorando no corpo de adultos e fazendo com que essa polêmica viesse à tona publicamente. Então, você acha que isso realmente não vai acontecer em algum momento com a sua empresa familiar? Você precisa de ajuda para isso. Então, a gente cria vários mecanismos de governança, por exemplo, o protocolo familiar, que eu estava até te contando, né, Daniel, que é um documento importantíssimo que serve para regular essas relações entre os membros da família e não deixar com que essas relações interfiram no dia a dia da empresa. Isso daí é algo extremamente importante. É uma maneira de você blindar o patrimônio. Você também pode criar um conselho consultivo, não é conselho de administração. E mecanismos de governança são feitas para pequenas empresas. É um engano, é um mito dizer que governança é só para grande empresa. Mentira. Pelo contrário, a governança foi feita até mais para as pequenas do que para as grandes empresas, principalmente a governança familiar, que é diferente da governança corporativa. Então fique bastante atento nisso. Governança familiar é diferente de governança corporativa. Isso que você escuta na mídia sobre governança corporativa, beleza, é para grandes empresas. Eu estou falando aqui principalmente da governança familiar, que vai trazer muito mais resultados para a sua empresa familiar imediatamente.